galera, como estamos? Chegamos a mais uma edição do Escuta Aqui Faixa Branca e só para já explicar para vocês, a dinâmica do Escuta Aqui Faixa Branca mudou um pouco. Antes eu estava publicando 2 vezes na semana, 2 episódios por semana. A partir dessa semana publicarei uma vez na semana, às quartas-feiras, 10 da manhã, e tanto no YouTube quanto no podcast. Então antes eu publicava alguns episódios no YouTube e todos eles no podcast. Mas agora eu decidi diminuir a quantidade de episódios semanais, mas colocar também no YouTube. Mas se você tá aqui no Jiu-Jitsu in Frames pela primeira vez, certamente não é inscrito no canal, então não esquece de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todo mundo e claro, se você curtir podcast, vai lá no podcast também, o link tá aqui na descrição, tem mais de 100 dicas para faixas brancas e vamos dar seguimento a isso e o episódio de hoje vai falar 5 dicas para faixas brancas. Então eu darei 5 dicas para vocês. Apesar da gente já ter aí mais de 100 dicas no podcast, acho que sempre tem aquelas dicas que são mais essenciais e eu vou resumi-las aqui nesse vídeo para vocês. A primeira dica é aprenda e dê valor para o básico. Eu já falei sobre isso, já gravei um episódio só falando sobre isso, mas não custa nada lembrar. Quando você entra no jiu-jitsu, tem muita coisa básica que parece fácil, mas ela não é tão simples assim de ser feita durante uma luta, durante um rola pra valer. Então, tudo que você for fazer, dê valor pro simples, dê valor pro básico, dê valor para as repetições. Você vai ver que o básico vai te salvar durante toda a sua trajetória. E se você assistir luta de faixas pretas em campeonatos e tudo mais, você vai perceber que eles sempre usam coisas básicas para fazer os movimentos. Então não é só berimbolo, não é só leg drag, não é só isso. O básico faz parte para você chegar nessas posições mais avançadas e pode ter certeza que o básico sempre vai te salvar. E se você não der valor agora, lá na frente você vai sentir muita falta e vai pensar, nossa, por que na minha faixa branca eu não pensei nisso, sabe? Por que eu não achava que era importante? Então dê valor até para aquelas posições que você faz sozinho, sabe? No aquecimento, que às vezes você tem que fazer fuga de quadril e tudo mais. Nossa, que coisa chata. Não é a coisa mais legal do mundo, mas isso tudo vai te salvar sempre. Segunda dica, não deixe de fazer fortalecimento. Cara, quando você começa o jiu-jitsu, você fica viciado em jiu-jitsu e aí você só quer fazer jiu-jitsu. Você faz musculação, sei lá, por fora e tudo mais. Às vezes tem gente que quer parar tudo e quer fazer só o jiu-jitsu, mas o fortalecimento é muito importante. Também já gravei um episódio sobre fortalecimento com o meu professor Fábio Chemick e ele fala muito sobre essas fisioterapias preventivas, né? Porque às vezes a gente vai para fisioterapia só quando a gente tem lesão. E fala também sobre a importância do fortalecimento. Não negligenciem isso. Cara, fazer fortalecimento é muito importante para sua longevidade no jiu-jitsu. No jiu-jitsu a gente vai machucar pra caramba, a gente vai viver com dor e tudo mais. Mas dor de lesão é diferente. E se você fortalecer o seu corpo como um todo, você vai evitar isso e vai acabar ficando mais tempo no jiu-jitsu. Ninguém quer parar de treinar por causa de lesão, né? Fortaleça sempre, acha aí o que melhor se adapta na sua rotina, o que melhor se adapta para você e até o que você mais gosta, mas não deixe de fortalecer. E quando eu falo isso, não é sobre força e sobre ficar com um corpinho bonito e tudo mais, é realmente sobre fortalecer para manter aí o seu corpício mais preparado para o jiu-jitsu. Dica número 3. Não tenha pressa para se graduar, tenha paciência. Na verdade, eu poderia dividir esse item em 2, mas eu vou falar tudo em um só. A paciência entra naquele item 1, né? Para você dar valor pro básico, porque às vezes parece que você está fazendo tudo muito fácil, mas não é fácil assim. Então você precisa ter paciência, porque tudo é muito gradativo no jiu-jitsu, bem como a graduação. Não tenha pressa para chegar na faixa azul, não tenha pressa para chegar na faixa roxa. Claro, todo mundo, eu acredito que pelo menos a maior parte das pessoas entra no jiu-jitsu com o objetivo de se tornar faixa preta. Mas não precisa ter pressa, sabe? Curte a jornada, curte a trajetória, não fica só pensando em faixa, não pede faixa, não pergunta pro professor quando vai ser sua graduação. Ela vai acontecer
quando ela tiver que acontecer. Então, quanto mais você curtir sua jornada, mais preparado você vai chegar na faixa preta. É meio que igual idade, sabe? Às vezes a gente já passou por umas coisas na adolescência que depois de adultos a gente pensa, nossa, por que eu fiz isso? Cara, porque naquela época você não tinha maturidade de não fazer isso. E é a mesma coisa no jiu-jitsu. Então, a faixa branca é o baby step, entendeu? Você tá começando agora, você tem muito para aprender, então não tenha pressa para mudar de faixa. A sua hora vai chegar. Dica número 4, respeite os mais graduados. No jiu-jitsu existe uma coisa chamada hierarquia. E existem academias, né? Existem equipes que mantêm o old school, que é, por exemplo, você entrar no tatame e cumprimentar primeiro o professor, depois os faixas pretas, depois os faixas marrons e assim sucessivamente. Existem equipes que não preservam isso e tudo mais. Então, procure entender como é que funciona esse lance de hierarquia na sua equipe, mas é muito importante você respeitar o mais graduado. Se o mais graduado te chamar pra rolar, cara, aceita. Se você estiver cansado, seja honesto, fala que você tá cansado e tudo mais, mas não deixa de ir, mesmo porque é uma oportunidade também de você evoluir e de você aprender. Mas respeite e também pode ter certeza que se você respeitar, você vai ser respeitado, né? Uma coisa que eu sempre falo é que tem muita gente graduada que não respeita o faixa branca porque ele é faixa branca, mas acima de tudo, nós somos seres humanos. Então, o respeito deve rolar aí com todos e entre todos. Mas no jiu-jitsu existe uma hierarquia e você precisa respeitá-la. Dica número 5, não comente os seus treinos. É claro que você pode comentar os seus treinos, você pode pedir ajuda, você pode contar o que aconteceu e tudo mais. Porém, o que acontece? Muitas vezes o faixa roxa, por exemplo, ou o faixa marrom vai rolar com faixa branca e aí acaba deixando ele entrar alguns golpes, né? Algumas finalizações, deixa ele fazer a passagem de guarda, por exemplo, para ele entender como que faz, como que funciona e tudo mais. Aí o cara chega comentando pra geral, tipo, passei a guarda do faixa marrom, peguei o faixa roxa. Meu, pode acontecer do faixa branca finalizar uma pessoa mais graduada? Claro que pode, mas isso não é uma coisa que tem que se comentar. Tipo, sair falando pra todo mundo que passou a guarda do faixa marrom. Gente, pelo amor de Deus, muito provavelmente aquele cara tá te ajudando e você precisa aproveitar dessa ajuda ao invés de sair comentando com todo mundo que fez 3 pontos. Então, não comente seus treinos, treino não se comenta. E eu disse que eram 5 dicas, mas eu vou dar a 6ª dica, que é a dica mais importante, faixa branca. Não deixe de ouvir o Escuta Aqui Faixa Branca, que eu estou aqui toda quarta-feira dando dicas para vocês e aí vocês podem aproveitar aí dessas dicas para dar uma facilitada na sua trajetória. Fechou? Eu espero... Nossa, que joinha foi esse? Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. Se isso foi útil para você, passa pra frente, deixa seu like e é isso. Nos falamos no próximo episódio. Até lá!